Olá, boa tarde. Vamos continuar nosso trabalho. Na última videoaula que a gente teve, a gente falou sobre Fordismo e Taylorismo, né? Então, agora eu vou fazer o trabalho aqui da crise do modelo Fordista de produção, desculpa, da hegemonia do modelo de produção Fordista e depois da crise, tá? Então, vai ser uma aula sobre a hegemonia, como o Fordismo se expandiu, por que ele se expandiu, e depois a crise do modelo Fordista, tá? Dando tempo, a gente já começa a falar um pouquinho de terceira revolução industrial, tá bom? Então, vamos lá, vamos entrar aqui no slide para a gente poder trabalhar sobre este modelo. Então, olha lá, gente. Tá aí o histórico aí da era Fordista, eu vou explicar passo a passo isso para vocês, isso é bem tranquilo. A primeira coisa que a gente tem que ficar atento é o seguinte: o modelo Fordista ele surge entre o final do ano de 1913 e o início do ano de 14, tá? Ali no início da Primeira Guerra Mundial. Não tem nada a ver com a Primeira Guerra, mas uma coincidência. Mas ele nasce ali bem no início ali da Primeira Guerra. E o modelo Fordista ele só se torna um modelo de produção assim hegemônico na economia americana na década de 40, no início dos anos 40, na Europa depois da guerra. Então, existe ali um intervalo de tempo assim bem significativo, tá? Intervalo aí de quase 3 décadas para que o Fordismo saísse ali de Dearborn, né, numa região ali perto de Detroit, em Michigan, e fosse para o mundo, né? Então, você tem um intervalo de tempo importante. Ora, por que o Fordismo não cresceu rapidamente, não se difundiu por todas as empresas rapidamente, né? Porque o modelo Fordista, uma coisa que a gente tem que lembrar, ele não ficou restrito à indústria automotiva, tá? Na verdade, muitos segmentos acabaram, quase todos os segmentos acabaram adotando o modelo de produção fordista. Não foi só a indústria automotiva, a indústria siderúrgica, a indústria bélica, a indústria aeronáutica, a indústria alimentícia, etc. Tudo passou a seguir as orientações do Taylorismo-Fordismo. Então, por que você tem esse intervalo de tempo? Então, olha só, a primeira questão é muito simples. Se a gente tem uma situação de produção em massa, se eu tenho uma capacidade de produzir em larga escala, em massa, eu preciso do consumo em massa. Eu preciso de capacidade de consumo. Para isso, eu tenho que ter consumo em massa também. Tem que ter um equilíbrio ali. E esse consumo em massa, ele não existia. Então, houve uma certa dificuldade ali de expansão do modelo fordista nos Estados Unidos naquele primeiro momento, em razão da dificuldade da expansão do processo de consumo. E o que mudou? O que mudou para que o Fordismo acabasse se tornando um modelo tão importante na sociedade americana e acabasse influenciando tantas áreas da sociedade americana, né? A indústria, a urbanização das grandes cidades, o modelo de consumo, o comportamento dos consumidores. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: o sistema capitalista da segunda revolução ele já vinha sofrendo problemas com superprodução desde o final do século XIX. Não é uma questão ali só de... Estou acendendo a luz aqui para ficar um pouco mais claro. Não é só uma questão de consumo. O sistema capitalista vinha enfrentando problemas ali com superprodução. As crises de superprodução elas foram muitas, né? Começou no final do século XIX, na década de 20, você tem uma atrás da outra, até culminar com a crise mais forte de todas, que foi o crash da Bolsa de Nova York. Associado a isso, eu estou contando o contexto para vocês entenderem o que aconteceu. Associado a isso, você tem uma questão geopolítica muito importante acontecendo ali paralelamente. Em 1917, no meio da Primeira Guerra Mundial, o Império Russo, né, tem que se retirar da Primeira Guerra Mundial porque ele está com um problema interno, com um conflito interno, que é a Revolução. Né? E
Em outubro de 1917, a Rússia, né, ela realiza a Revolução Bolchevique, e a Rússia, mais tarde, logo depois, ela rompe com o sistema capitalista. E o que aconteceu? Logo após ali a ascensão de Stalin, no final da década de 20, 29, a União Soviética, porque a União Soviética ela foi criada em 1922, né, logo depois da Revolução Bolchevique, e acabou agregando uma série de outros países, outras regiões, né, mais tarde passou a ter 15 repúblicas, uma região gigante, né, um terço do planeta. E, e a União Soviética, ela acabou entrando num processo muito forte de industrialização, né? Começou, ela mergulhou de cabeça na segunda revolução industrial, começou a desenvolver uma forte indústria de base, indústria bélica, e começou a ameaçar o sistema capitalista. A União Soviética, ela começou a se tornar uma alternativa ao capitalismo, a despeito de toda a opressão stalinista, da repressão de Stalin sobre a classe trabalhadora, sobre as atrocidades que Stalin cometeu lá na União Soviética, o que importava naquele momento é que a União Soviética estava se tornando uma economia importante. Não, a União Soviética vinha de um império, que era o Império Russo, extremamente agrário, muito pobre, rompe com o sistema capitalista, se industrializa, se torna uma economia importante, e começou a ameaçar o sistema capitalista, né? Não era o socialismo científico, não era mais uma questão do plano das ideias, era uma realidade ali. Você tinha um governo ali que estava levando as ideias marxistas para frente. E, ao mesmo tempo, você tem uma década de 20 marcada por profundas crises. E uma crise de 29 que quase leva o sistema ao colapso. Então, a sociedade capitalista está muito preocupada, as elites capitalistas ali na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, principalmente, elas estão muito preocupadas com essa ameaça crescente do socialismo, né? Mesmo assim, isso demorou, você teve ali um gap de tempo importante para ter uma reação. Em 1933, o presidente Franklin Delano Roosevelt é eleito, né, presidente dos Estados Unidos, e ele dá início a uma política de intervenção estatal, né, o famoso New Deal, onde você passa a ter não só o Estado americano se tornando um Estado empresário, né, criando infraestrutura, expandindo a infraestrutura pelo território americano, levando água para a Califórnia, dragando os pântanos da Flórida, construindo 340 barragens no Tennessee River, no sul dos Estados Unidos, enfim, levando a infraestrutura para o território americano, querendo expandir o desenvolvimento dos Estados Unidos, mas também criando fortes políticas de bem-estar social, né, as políticas de welfare, né, que mais tarde lá na França vão ser chamadas de État-providence, né, Estado providência, né, políticas educacionais, né, educação pública em larga escala, saúde pública, um forte sistema de aposentadoria, seguro-desemprego, enfim, uma ampla rede social começa a ser criada ali na década de 30, em resposta não só a profunda crise de subconsumo ou de superprodução, como vocês queiram, em 29, mas também como resposta à ameaça socialista, não tenha dúvida disso. E essas políticas do welfare, mais tarde, elas vão ser muito importantes para a eclosão da sociedade de consumo em massa, porque mais tarde essas políticas sociais elas vão criar ali uma classe média que trabalha, que ganha um bom salário na era fordista, mas que tem benefícios sociais, e isso vai sobrar dinheiro para o consumo, né? Essas políticas do welfare, mais tarde, com o final da Segunda Guerra Mundial, elas vão ser implementadas na Europa Ocidental. Tá? Não esqueçam que quando termina a guerra, a Europa é dividida em áreas de influência, né? Cria-se ali a cortina de ferro, e os Estados Unidos, muito preocupados com o avanço do socialismo, criam o Plano Marshall, né, para reconstruir a economia europeia, devastada pela guerra, e, ao mesmo tempo, preocupados não só com a reconstrução, mas também com o bem-estar da população europeia, que olhava ali para o outro lado socialista já com uma certa aproximação. Então, era preciso criar uma sociedade
europeia saudável do ponto de vista da educação, do acesso à educação, do acesso à saúde, do sistema de previdência, etc. Então, essas políticas do welfare acabaram sendo levadas para a França, para a Alemanha, para a Suécia, Dinamarca, Reino Unido, né? No sul da Europa, menos. Na Itália também teve, mas, por exemplo, em Portugal e Espanha, bem menos. Na Grécia, menos ainda. Mas a parte mais rica da Europa passou a receber políticas muito fortes do Estado de bem-estar social, né? Então, essa é a primeira questão importante aí, tá? A expansão das políticas do welfare foi uma das pedras de toque da expansão do modelo fordista de produção, tá? Uma outra questão que também ajudou muito o fordismo a se generalizar foi a própria Segunda Guerra. Os Estados Unidos tinham que, a indústria americana tinha que atender ao esforço de guerra, né? Essa indústria ela tinha que ser reconvertida para produzir tanques, navios, munição, armas leves, armas pesadas, alimentação para os soldados, roupa para os soldados, mais ou menos o que está acontecendo agora aí com o coronavírus, né? O governo americano acabou de usar uma lei antiga dos Estados Unidos, da época da Segunda Guerra Mundial, que é a lei de reconversão industrial, famoso esforço de guerra, onde as indústrias são obrigadas a produzir o que o governo quer. Por exemplo, agora você tem uma série de indústrias ali produzindo respiradores, máscaras, etc., para atender a demanda absurda dos hospitais americanos, né? Aqui no Brasil está se falando isso bastante também, mas acho que ainda vai demorar um pouco mais. Mas é o famoso esforço de guerra, né? Na Europa isso também já está acontecendo. E esse esforço de guerra nos Estados Unidos obrigou a indústria americana a adotar o modelo fordista, porque ela conseguia produzir muito, né? Ela conseguia produzir muito. Então, tem uns dados assim da Segunda Guerra Mundial que eu acho que são muito interessantes. Tem um autor, um historiador americano que fala um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele não é especialista em Segunda Guerra, mas ele fala muito da ascensão do poder americano, o Paul Kennedy, e tem uma hora que ele fala assim da capacidade de produção de aviões, né, da indústria americana. Os alemães, eles estavam produzindo assim 50, 60 mil aeronaves ano de guerra, né, para a Luftwaffe, para a Força Aérea Militar Alemã. Os americanos estavam produzindo 150 mil. O esforço de guerra americano quase que obrigou essa indústria a adotar o modelo fordista para produzir em grande escala. E, obviamente, que essa indústria teve que entender como é que funcionava o fordismo e acabou se interessando, porque o fordismo tinha lá o seu lado positivo, né, de você produzir com custos muito baixos, né, padronização. Então, quando termina a guerra, você tem lá uma indústria que já se converteu ao fordismo, vamos dizer assim, nos Estados Unidos. Você tem a consolidação dessas políticas do welfare, né, do welfare state, ajudando na expansão da sociedade de consumo em massa. Tá? Além disso, você tem também uma outra questão importante que eu botei aqui, que é o Plano Marshall. Né? Eu já citei o Plano Marshall, mas eu vou falar um pouquinho mais dele. O Plano Marshall, que foi um plano de empréstimo a fundo perdido, né, não se cobrou dívida da Europa ocidental, que pegou dinheiro com os Estados Unidos. Né? O Plano Marshall ele tinha por objetivo não só a reconstrução da Europa e evitar a expansão do socialismo, mas o Plano Marshall tinha um objetivo ali de poder. A gente não pode esquecer isso. Né? Você achar que os Estados Unidos deram dinheiro de graça para os europeus sem cobrar nada. Né? E qual era a cobrança ali? Que a Europa Ocidental se abrisse aos produtos americanos, se abrisse à influência americana e à influência cultural americana. E, gente, como eu falei para vocês na última aula, o modelo fordista é um modelo de gestão, um modelo administrativo, é cultura. É cultura de gestão, cultura tecnológica. Então, à medida que a cultura americana vai para a Europa, o fordismo vai junto. Ele chega ali, certo? Então, o fordismo começou a ganhar força na Europa após a Segunda Guerra Mundial, com a crescente influência dos Estados Unidos na Europa Ocidental. Tá? Esse período aí, que vai dos anos 40
até o final dos anos 60, é conhecido como o período dos anos dourados, a era de ouro do capitalismo, né? Porque é o Fordismo ali, produção em massa, consumo em massa. Tem outras questões que explicam essa era de ouro, mas uma das mais importantes é a hegemonia desse modelo de produção em massa. E um outro detalhe interessante aqui é que o Fordismo começa a chegar também nas economias em desenvolvimento, e o Brasil vai ser uma delas, tá? O que você tem aí? Nos anos 50 e 60, países como Brasil, México e Argentina, em especial, outros em menor grau, começaram a se industrializar, né? Começaram a iniciar o processo de industrialização. E, por exemplo, caso brasileiro aqui com Getúlio Vargas, no México na década de 30 com Lázaro Cárdenas, a Argentina com Juan Perón. Então, a era cadernista no México, peronista na Argentina e Vargas são assim, marcos da industrialização. Mas você sabe muito bem que a aceleração dessa industrialização se dá no governo Juscelino, tá? Segunda metade dos anos 50. Então, o governo JK é que vai trazer a indústria automotiva europeia e americana, naquele momento até mais europeia do que americana. E junto com essa indústria automotiva, chegou o modelo fordista de produção. Né? Você vê como é que uma indústria, quando ela chega no país, ela não traz só tecnologia, ela traz a cultura dela também. Então, as formas de produção, né, as formas de gestão da empresa, as estratégias. Então, o Fordismo começa aqui no Brasil no final dos anos 50, com a chegada de Volkswagen, com a chegada de Ford, de General Motors, de Volvo, né? A Volvo veio fabricar caminhões, a Mercedes também veio fabricar caminhões, Scania, a sueca Scania, veio fabricar também caminhões, e trouxeram o modelo Fordista de produção, se estabelecendo ali na região metropolitana de São Paulo, no famoso ABC, ABCD Paulista, ABCDO Paulista, onde você passa a ter o primeiro espaço autenticamente fordista brasileiro, talvez até o único. Esse Fordismo, ele acabou sendo chamado de Fordismo periférico, tá? Então isso mostra para vocês que o Fordismo não ficou limitado aos Estados Unidos, nem à indústria automotiva, ele acabou se mundializando. Vocês depois vão entender por que a gente vai chamar de Fordismo periférico, tá? Eu posso adiantar uma coisa para vocês. O Fordismo periférico ele é chamado assim porque nem todas as características do Fordismo vieram para cá. Como a gente tem um grau de desenvolvimento menor, houve uma certa dificuldade da chegada de todas essas características do Fordismo aqui no Brasil, como na Argentina, como no México. Tá? Então, vamos lá. Já que a gente já sabe por que o Fordismo se tornou um modelo hegemônico em boa parte do mundo, vamos entrar na crise, né? Vamos entrar aqui na crise do modelo Fordista de produção, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aí as principais causas, vamos abordar cada causa dessas aí, e até adicionar algumas aí mais interessantes, tá bom? Então, vamos lá. Crise e colapso do Fordismo, 68, 73, 79. Por que eu botei as datas assim? Muitos autores, a maioria, fala em final dos anos 60, início da década de 70, mas tem alguns que ainda falam ao longo dos anos 70, tá? Eu já peguei questão da UERJ, o cara falando de Fordismo em auge nos anos 70, discordo. Mas as opções eram bem tranquilas, a questão não abordava esse assunto, né? Abordava as características do Fordismo, que é o que a gente tem que saber. A crise, é importante a gente saber a crise e a hegemonia para a gente poder entender o desenvolvimento do sistema. Desculpa. Então, olha só, gente. Primeira questão importante aí que explica a crise e o colapso do Fordismo a partir do final dos anos 60. Primeiro, você tem a emergência de uma nova sociedade de consumo, que é o movimento hippie, tá? Conhecido também como movimento de contracultura, que foi muito forte nos Estados Unidos e na Europa, tá? Foi muito forte na Califórnia, na Costa Leste, foi muito forte no norte da Europa. Então, o que acontece? Esse movimento de contracultura, ele coloca em xeque, tá, a produção padronizada, ele coloca em xeque a qualidade dos produtos, ele coloca em xeque a relação das empresas com o meio ambiente. Então, ele começa a criar uma sociedade de consumo mais exigente, mais politizada, né?
aquele clipe do The Wall, falando sobre os tijolos lá do muro. Nossa, aquilo ali para mim, é uma das críticas mais fortes ao modelo de produção fordista, né? O Pink Floyd ele tenta ali criticar, né, como a escola funcionava ali nos anos 50, nos anos 70, né, sem a relação professor-aluno, onde não havia ali nenhuma possibilidade crítica sobre o que o professor falava na sala de aula, não havia ali debate, não havia uma construção do pensamento, nada disso. Então, há uma comunidade agora mais nova, né, uma população mais jovem, chegando, entrando no mercado de trabalho e dizendo, olha, eu sou contra tudo isso. Vocês podem ver que muitos importantes executivos da indústria de alta tecnologia da Califórnia, que surgiram ali naquele ambiente ali do do eixo Los Angeles-São Francisco, né, o famoso Silicon Valley, né, o Vale do Silício, Palo Alto, Santa Rosa, São Francisco, aquela região ali, muitos desses executivos eles vieram desse movimento de contracultura. Muitos deles tiveram que romper com o passado para criar coisas novas, né? Então tem uma sociedade ali rejeitando o modelo fordista como ele é. Segunda questão importante, então a gente está pensando aqui na questão cultural. Segunda questão, questão tecnológica, tá? Questão tecnológica também é muito importante. A gente não pode esquecer que a terceira revolução industrial, que a gente vai abordar agora intensamente na próxima aula, é uma revolução que você começa a ter a produção de novas tecnologias de forma alucinante, né? Há uma produção muito rápida de novas tecnologias. O novo torna-se velho muito rapidamente. É o que o professor Milton Santos chamava de vertigem, né? A gente passa a ter uma vertigem. As mudanças são extremamente velozes. E isso vai impactar profundamente as empresas, porque os custos tecnológicos subiram muito. As empresas começam a gastar absurdamente com inovação. À medida que as empresas começam a gastar absurdamente com inovação, você começa a ter uma situação ali na qual a empresa ela vai ter que abrir mão de partes do negócio dela. Daí você entender por que a terceirização, a estratégia que os americanos chamam de outsourcing, ela começa a se difundir na sociedade americana, porque você passa a ter a... Deixa eu olhar para vocês aqui, que eu não aguento mais olhar para essa tela. Então, a sociedade americana, ela passa, desculpa, o empresariado americano passa a ter um gasto com novas tecnologias extremamente elevado. E aí, o que acontece? Você precisa, obviamente, terceirizar, você precisa abrir mão de negócios menos importantes para focar no que é essencial. E uma das essencialidades ali é inovação. São os famosos departamentos de P&D, que a gente depois vai abordar bastante. O gasto com inovação se torna assim gigante, tá? Então, o que acontece? Não tem mais como você manter aquela estrutura verticalizada, não tem mais como você manter custos de produção muito altos, você vai ter que começar a buscar custos de produção mais baixos, você vai ter que transferir parte da tua produção para países mais pobres, onde o custo de produção é mais baixo, pelo menos aquela produção que não exige muita mão de obra qualificada, você vai ter que, obviamente, reduzir as ineficiências das tuas operações para você focar no que é essencial, que é o desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de novas tecnologias, novos materiais, novas fontes de energia, etc. Tá? Voltando aqui, você tem também um outro problema aqui. Ó. Esse problema vai ser seríssimo. Tá? Aliás, deixa eu voltar aqui antes, eu já ia passando direto aqui. Eu queria abordar uma coisa interessante para vocês. Eu acabei de mostrar para vocês do Fordismo periférico. Né? Vocês sabem que existe uma profunda relação entre isso aqui e o Fordismo periférico? Profunda relação. Tá? Por quê? Porque o Fordismo... Deixa eu compartilhar aqui, porque eu acho que saiu. Então eu volto aqui. Então, existe uma profunda relação entre essa causa aqui, tá, que eu estou marcando para vocês aqui, e o Fordismo periférico. Qual é? Por que vocês acham
que as empresas fordistas, que as indústrias automotivas começam a migrar para o Brasil, para a Argentina, para o México, no final dos anos 50 e início da década de 60. Né? Muitos estudiosos, muitos intelectuais, economistas começaram a se perguntar o que o Fordismo foi fazer na periferia do capitalismo. E aí, qual é a resposta? É muito simples. As empresas fordistas começavam a gastar absurdamente com novas tecnologias, tinham que criar novas linhas de produção para diversificar a produção, porque a sociedade vinha rejeitando a padronização da produção, e você tinha que desmontar aquelas linhas velhas e jogar aquilo fora. Então, o que o Fordismo fez? Não, vamos transferir o que esses empresários fizeram, europeus, americanos, transferiram para o Brasil, para a Argentina, para o México, linhas de produção ultrapassadas, porque aí dava uma sobrevida a essas linhas. Ou seja, quando o Fordismo chegou ao Brasil, ele já começava a mostrar uma pequena crise, à medida que linhas de produção tinham que ser refeitas o tempo todo. Tá? À medida que você tinha que desenvolver novos produtos, a sociedade ia ficando mais exigente, e isso ia exigindo que as empresas criassem novos produtos, novas linhas de produção. Então tiveram que transferir para cá. Como você sabe muito bem, o Fordismo foi um modelo que nasceu dentro de mercados nacionais, tá? Nessa época você não tinha globalização ainda. Então os mercados ainda eram muito fechados. Por exemplo, o Brasil era fechadíssimo nessa época. Então, se você traz uma linha de produção velha para o Brasil, você pode fabricar um carro velho aqui ultrapassado, porque vão vir meia dúzia de empresas, vão fabricar carros antigos, e a competição vai ser baixa, ninguém vai reclamar disso. Então, o Fordismo periférico tem muito a ver com essa segunda aqui, né? Com essa segunda questão. A terceira, descompasso entre os ganhos salariais e o aumento da produtividade. Isso é muito importante também, gente, porque os sindicatos na era fordista eram muito fortes, como vocês sabem. Então, os movimentos sindicais, na década de 60, ali no final dos anos 60, eles começaram a pressionar por aumentos salariais de tal ordem que os ganhos salariais começaram a ultrapassar os ganhos de produtividade. E você sabe que o Fordismo tinha um contrato, né, com os trabalhadores. Aumentou a produtividade, aumentou o salário. À medida que você começa a ter um descompasso, como eu coloquei ali, entre esses ganhos salariais e o aumento da produtividade, você começa a ter um aperto muito forte de lucros. Associado a isso, volta aqui a segunda. Ó. As empresas estão gastando uma fortuna com gastos tecnológicos, com inovação. Agora, as empresas têm que enfrentar a situação onde os salários crescem mais do que a produtividade. Então, há um aperto generalizado dos lucros dessas empresas fortistas. Ou seja, a coisa está ficando pesada para essas empresas. Para piorar a situação, porque alguma coisa, quando ela pode piorar, ela certamente vai piorar, você começa a ter um problema fiscal. Você começa a ter uma crise fiscal. A crise, até vou escrever aqui para vocês, a crise do bem-estar social acaba gerando uma crise fiscal nos governos. Tá? Como assim crise fiscal? Vamos lá, gente. Políticas sociais, elas não são de graça. Se o governo está garantindo ali saúde pública, educação pública, bons sistemas de aposentadoria, seguro-desemprego, né, entre outras políticas sociais, isso exige uma carga fiscal, uma carga de impostos, uma carga tributária elevada, certo? Então, imagina o seguinte, você tem ali trabalhadores exigindo cada vez mais melhores condições de trabalho, exigindo melhores salários. Isso faz com que o Estado tenha que ampliar políticas sociais. Ora, para o Estado ampliar políticas sociais, ele precisa aumentar a tributação, os impostos sobre as empresas. Agora, soma tudo isso. As empresas estão gastando uma fortuna com novas tecnologias, inovação o tempo todo. Né? Segundo, as empresas precisam encontrar uma solução para esse descompasso entre os ganhos salariais e o aumento de produtividade. Certo? Ou seja, aperto de lucros. E agora você tem um problema fiscal. Você tem um problema do Estado. Ou seja, tudo que se construiu lá atrás, nos anos 30 e 40, está começando a desmoronar. Nenhum modelo é para sempre, tá, gente?
os modelos eles têm seu momento de exaustão. Então, esse modelo, essa era de ouro, baseada em fortes políticas sociais, empregos bem pagos, né? Na era fordista, os contratos de trabalho eram longos, né? Você tinha ali você entrava na empresa, se você fosse bom profissional, você ficava a vida inteira na empresa. Você terminava lá se aposentando naquela empresa, todo mundo fazendo um bolinho para você, feliz, me aposentei. Uma era de estabilidade social muito forte, ela está chegando ao fim, no final dos anos 60, início da década de 70, tá? Então você tem uma situação ali na qual as empresas estão pressionadas de todos os lados, tá? E o mais interessante, né? Aí a grande questão, que tem a ver aqui com a terceira revolução industrial. À medida que você tem a terceira revolução industrial surgindo e as novas tecnologias de informação e transporte, né, o famoso meio técnico, científico, informacional emergindo, a gente pode falar em processo de quê? De globalização. Que, na verdade, gente, é a própria terceira revolução industrial, tá? É a própria terceira revolução industrial. À medida que você tem o avanço da terceira revolução industrial, a globalização começa a surgir. Globalização seria o quê? Uma integração complexa das economias. A gente depois vai abordar esse tema lá na frente. Ora, a globalização, ela exige o quê? A globalização exige que você tenha uma capacidade de competição muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a globalização permite que você transfira para outros países parte da tua produção, ou você contrate empresas a longa distância, tá? E o que aconteceu? Começou a ter uma fuga muito grande de investimentos dos Estados Unidos, dos países europeus norte-ocidentais. Você começa a ter uma fuga de empresas fugindo, né? Como é que esses governos responderam a essa fuga de empresas e a todas essas questões que eu expliquei para vocês? Como é que esses governos responderam a isso? Políticas neoliberais, tá? Então você começa a ter ali a adoção, vou escrever aqui para vocês, políticas neoliberais. Você começa a ter ali os estados reduzindo suas políticas sociais, reduzindo a presença do Estado, porque ao reduzir a presença do Estado, você vai reduzir, por exemplo, o imposto, a carga tributária. Você já alivia a empresa. Você tenta manter a empresa no teu país, certo? E ao praticar políticas neoliberais, você faz mudanças importantes, por exemplo, na legislação trabalhista. Você começa a flexibilizar a legislação trabalhista, reduzindo o custo do trabalho naquele país e, ao mesmo tempo, reduzindo o custo tributário do país. Né? E com a globalização e as políticas neoliberais, as fronteiras entre os países começam a diminuir e você começa a ter a possibilidade ali de você fragmentar a tua produção em escala global. Se não for escala global, pelo menos em escala regional. Foi assim que você teve, por exemplo, o surgimento daquelas empresas ali no norte do México, tá? Conhecidas como maquiladoras. São empresas de montagem de produtos eletrônicos que ficam ali na fronteira mexicana-americana, até hoje, os pilares da economia mexicana. Então, desculpa. Então, você tem aí uma situação onde, na verdade, o Fordismo ele está morrendo, ele está entrando em colapso, mas, ao mesmo tempo, está surgindo uma nova sociedade. Está surgindo uma nova sociedade tecnológica, que é a terceira revolução industrial. Está surgindo uma nova sociedade de consumo, que é o movimento de contracultura. Né? Estão surgindo novas políticas públicas baseadas na redução do Estado. Né? Veja bem, gente, quando a gente está falando de neoliberalismo, a gente está falando aí, não é só de uma redução simples do Estado, certo? Isso é uma bobagem. O Estado mínimo, não acredito nisso. O que você tem é uma redução do Estado, sim, especialmente como Estado empresário. Tá? O Estado ele se retira do setor produtivo, ele se demite do processo produtivo, parcialmente ou totalmente, e reduz políticas sociais, sim. Tá? Reduz políticas sociais. Por exemplo, os Estados Unidos eles acabaram com o sistema de saúde pública nos Estados Unidos, hoje tudo lá é privatizado. Tá? Em muitos países europeus, o sistema público de saúde existe, mas você tem que pagar.
Então, uma série de políticas sociais foram reduzidas, seguro-desemprego foi reduzido, o sistema de aposentadoria americano hoje não é mais o que era naquela época, então eles têm hoje também, as aposentadorias hoje que são pagas são muito menores, na Inglaterra, por exemplo, baixíssima, então você acaba tendo uma redução dessas políticas sociais para reduzir a carga fiscal sobre as empresas, né? E ao mesmo tempo, o neoliberalismo, ele também é a redefinição do papel do Estado. Então, isso é uma coisa importante, tá? O Estado diminui na área social, não se demite, mas diminui na área social. O Estado se demite do processo produtivo, mas ele redefine seu papel na sociedade. Ele passa a ser ali o regulador do mercado, ele que vai criar as regras para o mercado no sentido de atrair investimentos, né? Então, todas essas mudanças, elas vão dar início a uma nova fase do sistema capitalista, que será a terceira revolução industrial, tá? Revolução que também é chamada de revolução técnico-científico-informacional. Escrevi errado aqui, ó, informacional, certo? Então, você passa a ter aqui uma situação onde o nascimento de uma nova revolução industrial vai significar também mais tarde o nascimento de um novo modelo produtivo. Então, quando a gente terminar essa terceira revolução, vocês vão ver lá, se a gente vai estudar o pós-fordismo, tá? Então tem que ficar muito claro isso, gente. Taylorismo-fordismo, segunda revolução industrial. À medida que você tem o nascimento de uma nova sociedade tecnológica, que é a terceira revolução industrial, a partir da década de 70, que eu coloquei aqui, você tem o falecimento do Fordismo, certo? A crise e o colapso do Fordismo, e o nascimento de um novo modelo produtivo. É claro que eu não vou falar agora de pós-Fordismo, não. Eu preciso agora dar um embasamento para vocês sobre a terceira revolução industrial, para que vocês mais tarde ingressem no pós-Fordismo, tá bom? Então, primeiro a gente tem que entender bem como é que funcionou essa terceira revolução industrial, como ela funciona, como ela vem mexendo com as sociedades, como ela vem alterando as formas de consumo, de trabalho, de produção, tá? São mudanças bem significativas. E depois a gente vai entrar no modelo pós-fordista. Antes da gente entrar na terceira revolução, eu queria frisar mais uma coisa para vocês. Eu já falei isso para vocês lá atrás, mas eu vou falar de novo, gente. Fordismo foi um modelo baseado na rigidez. Esse modelo aí da terceira revolução industrial, ele vai ser baseado na flexibilidade. Por isso que é chamado de padrão flexível, tá? E vocês vão entender por quê, ok? Eu acho que eu vou parar por aqui, para a gente não entrar de cabeça na terceira revolução, senão eu vou ter que parar a aula no meio e vai ficar esquisito. Então, vou parar aqui, próxima aula a gente ingressa na terceira revolução industrial de cabeça, ok? Um abraço a todos. Vamos interromper a gravação aqui.